A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do antigo Israel, desapareceu da história. Por séculos, sua localização tem sido um dos maiores mistérios da humanidade. A Bíblia a descreve como um baú de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora, com 2 querubins de ouro em sua tampa. Mas não era apenas um objeto bonito. Diziam que ela continha um poder imenso, a própria presença de Deus na terra. Dentro dela estariam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão. Para os israelitas, era o centro de sua fé, o elo direto com o divino. A arca liderava exércitos, derrubava muralhas e trazia vitória, mas também era perigosa. Tocá-la sem permissão significava morte instantânea. Sua história é uma mistura de milagres e terror. Então, como algo tão importante, tão poderoso, pôde simplesmente sumir, a última vez que a Arca da Aliança é mencionada com certeza na Bíblia é no Templo de Salomão, em Jerusalém. Depois disso, silêncio. O que aconteceu com ela? Para onde ela foi? E por que não há registros claros de seu destino? Vamos voltar no tempo, para o coração de Jerusalém, no reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C. Josias foi um reformador. Ele queria purificar a adoração em Judá, trazendo o povo de volta para a fé de seus ancestrais. O segundo livro das Crônicas nos diz que Josias ordenou aos levitas que devolvessem a arca ao templo. Isso sugere que, por alguma razão, ela havia sido removida. Porque alguns estudiosos acreditam que reis anteriores, que se desviaram da fé, podem tê-la escondido para dar lugar a ídolos. Outra teoria é que sacerdotes leais a esconderam para protegá-la desses mesmos reis. Mas a ordem de Josias é a última referência clara. Poucas décadas depois, a tragédia se abate. Em 587 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, invade Jerusalém. A cidade é saqueada, o magnífico Templo de Salomão é incendiado e destruído até suas fundações, e a elite de Judá é levada para o exílio na Babilônia. A lista de tesouros do templo que foram levados pelos babilônios é detalhada, mencionando objetos de ouro e prata, mas curiosamente, a Arca da Aliança não está nessa lista. Isso é estranho, não é? Um objeto tão valioso e simbólico certamente teria sido o prêmio principal para qualquer conquistador. Então a grande questão é: a arca foi destruída com o templo? Ou foi levada secretamente para a Babilônia? Ou, e aqui as coisas ficam fascinantes, ela foi escondida antes mesmo da chegada dos babilônios? A ausência da arca na lista de saques é a faísca que acende inúmeras teorias e buscas ao longo dos séculos. Se ela não foi levada, onde poderia estar? Uma das teorias mais antigas e persistentes vem de textos judaicos não bíblicos, como o segundo livro dos Macabeus. Este texto conta uma história intrigante sobre o profeta Jeremias. Pouco antes da invasão babilônica, Jeremias, recebendo uma ordem divina, teria pego a arca, o tabernáculo e o altar de incenso e os escondido em uma caverna no Monte Nebo. Este é o mesmo monte onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Segundo o relato, Jeremias selou a entrada da caverna e declarou que o local não seria conhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Essa história é poderosa e cheia de simbolismo. A ideia de que um profeta, guiado por Deus, protegeu o objeto mais sagrado da nação faz muito sentido. Mas o livro dos Macabeus foi escrito séculos depois dos eventos, e muitos historiadores o veem mais como uma lenda piedosa do que um fato histórico. No entanto, a ideia de que a arca foi deliberadamente escondida por sacerdotes ou profetas leais, prevendo a destruição iminente, é uma das teorias mais plausíveis. Eles teriam criado uma rede secreta de túneis sob o monte do templo em Jerusalém para escondê-la? Muitos acreditam que sim. Escavações modernas sob o monte do templo são extremamente restritas por razões religiosas e políticas. Então, se a arca estiver lá, ela pode permanecer escondida para sempre. Mas as teorias não param em Jerusalém. Outra candidata, e talvez a mais famosa, nos leva para a África, especificamente para a Etiópia. A tradição etíope, registrada em seu épico nacional, o Quebra-Nagast, conta uma história completamente diferente. Segundo eles, a arca nunca foi perdida. Ela foi levada de Jerusalém há quase 3.000 anos e está segura na Etiópia até hoje. A história começa com a rainha de Sabá. A Bíblia fala de sua visita ao rei Salomão, impressionada com sua sabedoria. A tradição etíope vai além, dizendo que eles tiveram um filho, chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, ele viajou para Jerusalém para conhecer seu pai. Ao retornar para a Etiópia,
Salomão o enviou com um grupo dos primogênitos dos nobres de Israel. Secretamente, um desses nobres, filho do sumo sacerdote, trocou a verdadeira arca por uma cópia e a levou com eles para a Etiópia. Salomão só teria descoberto a troca tarde demais. Segundo essa tradição, a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia e hoje repousa em uma pequena capela na cidade de Aksum, a igreja de Santa Maria de Sião. Apenas um monge guardião, que dedica sua vida inteira a essa tarefa, tem permissão para ver a arca. Ninguém mais. Ele nunca deixa o complexo da igreja e antes de morrer, nomeia seu sucessor. É uma história fascinante que conecta a Etiópia diretamente às tradições bíblicas e dá a eles um lugar de imenso prestígio. Em 1989, um jornalista chamado Graham Hancock escreveu o livro O Sinal e o Selo, argumentando que essa reivindicação etíope poderia ser verdadeira, trazendo a teoria para o público global. No entanto, não há provas concretas. A igreja em Aksum nunca permitiu que a relíquia fosse examinada por especialistas externos. Críticos apontam que a história de Menelik não tem base nos textos bíblicos mais antigos e pode ser uma lenda criada para legitimar a dinastia salomônica dos imperadores etíopes. Mas a fé do povo etíope na presença da arca em sua terra é inabalável. Para eles, não é um mistério, é um fato sagrado. As possibilidades não terminam aí. Existem outras teorias, cada uma com seus próprios seguidores. Alguns acreditam que os cavaleiros templários, durante as cruzadas, descobriram a arca sob o monte do templo em Jerusalém e a levaram para a Europa. Eles teriam se tornado tão poderosos e ricos por causa desse segredo? Se sim, onde a esconderam? Talvez na Escócia, na capela de Roslin, famosa por seus entalhes misteriosos, ou na França. A queda dos templários em 1307 só adiciona mais uma camada de mistério a essa teoria. Outra teoria surpreendente aponta para a Irlanda. Textos antigos irlandeses falam sobre o Monte de Tara, um lugar sagrado. Alguns pesquisadores afirmam que há uma conexão entre o profeta Jeremias e a Irlanda, sugerindo que ele poderia ter levado a arca para lá. Há também quem olhe para o Zimbábue. A tribo Lemba, na África Austral, tem tradições orais que os ligam aos antigos israelitas. Eles afirmam que seus ancestrais levaram um objeto sagrado, chamado Ngoma Lungundu, que significa o tambor que troveja, para o sul. As descrições desse objeto são notavelmente semelhantes às da Arca da Aliança. Testes de DNA mostraram que muitos homens Lemba possuem um marcador genético comum entre a classe sacerdotal judaica, o que dá um peso intrigante à sua reivindicação. E se a arca nunca foi um objeto físico da forma como imaginamos? Alguns teóricos propõem que a Arca da Aliança era na verdade uma metáfora. Talvez representasse o próprio pacto entre Deus e Israel, e não um baú literal. Ou, numa visão mais moderna e especulativa, seria algum tipo de tecnologia antiga e poderosa, incompreendida na época e descrita em termos religiosos? Essas ideias são mais marginais, mas mostram como a lenda da arca continua a inspirar a imaginação humana. Então, o que podemos concluir? A verdade é que não sabemos ao certo o que aconteceu com a Arca da Aliança. Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, seus defensores apaixonados e seus céticos. A arca pode estar enterrada sob Jerusalém, esperando o momento certo para ser revelada. Pode estar sendo guardada em uma capela silenciosa na Etiópia. Pode ter sido destruída há milênios, ou talvez sua essência fosse mais espiritual do que material. O desaparecimento da Arca da Aliança a transformou de um objeto histórico em um símbolo poderoso. Ela representa a busca pela conexão divina, o desejo de encontrar algo sagrado e perdido. Talvez o verdadeiro valor da arca não esteja no ouro e na madeira, mas no mistério que ela deixou para trás, o mistério que nos força a olhar para a história, a questionar a fé e a Maravilha Hernas com os segredos que o tempo escondeu. Alguns segredos, afinal, não desaparecem. Eles são protegidos, esperando para serem redescobertos. E a busca pela Arca da Aliança, essa jornada através da história, da fé e da lenda, continua. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste mistério conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações sobre os grandes enigmas da história. 8 Approxima.